Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Versículo de número 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Nossa mensagem dessa noite tem como tema o sangue de Cristo, a expiação feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos ali a queda do homem. O homem desobedeceu a Deus. E ao desobedecer a Deus, ele se viu nu. Isso significa que a consciência dele estava o acusando. E ao ver essa consciência o acusando, ele então toma uma atitude de fazer aventais para si. Ele improvisou uma roupa de folha de figueira. E você conhece a história. Deus veio procurá-lo, como de costume, no meio do jardim, e ele se escondeu, e naquela conversa lá, ele diz: eu me escondi porque estava nu. E Deus então pergunta: mas quem te mostrou que estavas nu? E houve toda aquela conversa, o homem joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, e ninguém tem culpa de nada, todo mundo se escondendo, todo mundo procurando o seu lugar, sua desculpa. Mas Deus toma uma atitude. Em todas as alianças que Deus faz com o homem, nunca é o homem dando o primeiro passo, e sim Deus dando o primeiro passo. A atitude do homem é se esconder, mas a atitude de Deus é dar o primeiro passo para buscar uma reconciliação. A parte ofendida é que toma o primeiro passo. Quem que é a parte ofendida? É Deus. Ele poderia simplesmente virar as costas e falar: o homem está se escondendo de mim, ele não me quer mais, então deixa ele na própria sorte. Mas Deus não age dessa maneira. Deus toma a iniciativa e vai e propõe uma aliança ao homem. Como que é essa aliança que Deus propõe ao homem? Ali no capítulo 3 de Gênesis, está escrito que Deus pegou o homem e a mulher e fez uma vestimenta para o homem e para a mulher. A vestimenta que o homem tinha feito para si não servia para cobrir a nudez diante de Deus. Deus olhou e viu que não serve, não tem como. É necessário algo maior para cobrir a nudez da consciência humana. E Deus então pega e faz vestimentas de pele para o homem. Nesse texto do capítulo 3 de Gênesis, você não encontra a palavra sacrifício, nem a palavra expiação, muito menos a palavra remissão, mas está dentro do texto subentendido que para pegar as peles de um animal, para fazer uma roupa para o homem e para a mulher, houve um sacrifício desses animais. Deus ali sacrificou um animal para cobrir a nudez do homem. Alguém pagou com a vida para cobrir o erro do homem, para cobrir a consciência do homem. Então essa ideia de sacrifício, ela não é nova, ela é antiga. Ela é do começo da humanidade.
para não dizer que ela é desde a eternidade, para não mexer com a eternidade, vamos deixar o começo dela ali em Gênesis mesmo. E ali você encontra então o primeiro sacrifício. E logo em seguida você encontra um outro sacrifício. Dois irmãos chamados Abel e Caim foram oferecer algo para Deus. E Abel pegou das suas ovelhas e fez um sacrifício para Deus. Note que não existia nada escrito, não tinha nenhuma ordenança por escrito. Isso era algo que vinha já dentro do intelecto do homem, dentro do interior do homem. O homem por si só já tem dentro dele algo de revelação divina que o orienta no culto certo, que o orienta no culto verdadeiro, que o leva para o culto verdadeiro. Deus construiu e criou o homem de tal maneira que dentro dele tem algo de Deus que o guia para buscar a Deus. É Deus quem coloca e age e trabalha dentro do homem para o homem estar fazendo as coisas da maneira que Deus quer. E está escrito lá que Caim e Abel foram oferecer algo para Deus. O problema da oferta de Caim não era a oferta em si, porque lá na lei você vai encontrar também ofertas de cereais, ofertas de coisas do campo. Mas Abel ofereceu do seu rebanho, das suas ovelhas. E o escritor aos Hebreus, ele não coloca isso como fundamental o ser ovelha. O que ele coloca como fundamental é Abel ter oferecido o seu sacrifício através da fé. Enquanto Caim foi levar de qualquer maneira, Abel foi com fé. Está cheio de gente oferecendo coisas para Deus, mas oferecendo de qualquer maneira. A maneira correta, segundo a interpretação do escritor aos Hebreus, é oferecer através da fé. Tem que ser com fé, tem que ser acreditando, tem que ser crendo, tem que ser acreditando que aquilo está tocando a Deus, que aquilo está alcançando a Deus, que aquilo está sendo feito para Deus. E Abel teve essa fé, e você tem essa fé, sabe por quê? Porque Deus deu essa fé para você, assim como Ele deu essa fé para Abel. Nós temos essa fé, nós somos donos dessa fé, nós somos herdeiros dessa fé, nós recebemos essa fé. E você vai caminhar pelas Escrituras, e vai chegar no patriarca Noé. Aquela geração, aquele povo de antes do dilúvio, antediluviano, havia se corrompido por causa da violência. E Deus faz um pacto com Noé. Quem que tomou a iniciativa do pacto com Noé? O próprio Deus. Noé tinha suas qualidades? Tinha. Noé tinha a sua justiça? Tinha o seu caráter? Tinha. Mas nada disso era suficiente para salvá-lo. Está escrito lá que Noé achou graça diante de Deus. E Noé achou graça diante de Deus. E Deus então toma a iniciativa e faz um pacto com Noé. E vem o dilúvio. E logo depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, o que acontece? Noé faz o quê? Oferece um sacrifício. Qual foi o sacrifício que Noé ofereceu? Ele tomou de todas aves e animais limpos. Vocês lembram que dentro da arca Noé colocou de todos os animais imundos, ele colocou um casal, e limpos ele colocou uma quantidade maior, 7 de cada espécie limpa. Mas quem que ensinou Noé que o sacrifício tinha que ser de animais limpos? Tinha alguma coisa escrita? Tinha alguma ordem escrita? Tinha algum profeta dando 2 pulos e 3 gritos no pé dele para ensinar ele?
Não tinha nenhum profeta falando língua estranha, não tinha nada. Era algo que veio do interior, era uma revelação lá no interior, lá no coração de Noé. Era novo? Não, ele já tinha aprendido. Ele já sabia alguma coisa dos sacrifícios do passado. Aquele povo do passado também sacrificava. E Noé veio com o costume e da maneira correta. Porque ele pegou dos animais limpos e ofereceu em sacrifício para Deus. Uma pausa aqui. Quando o adorador, ele pega um animal para sacrificar, ele está dizendo duas coisas importantes para nós. Primeiro, que ele reconhece que foi feito algo contra a divindade, e que esse algo feito contra a divindade se chama pecado, se chama transgressão dessa lei da divindade, e ele precisa fazer uma restauração. Quando ele pega e faz um sacrifício, ele está dizendo essa mensagem: existe uma divindade, essa divindade tem uma lei, e eu infringi essa lei, e eu preciso fazer algo para reatar a relação que foi quebrada por causa do pecado. E ao mesmo instante ele diz uma outra mensagem: existe uma divindade, e essa divindade é digna de adoração, ela requer adoração, e eu tenho necessidade de adorar essa divindade. E você vai estudar um pouco da geração pós-dilúvio, depois do dilúvio, a geração formada por Noé. E você vai encontrar dentro dessa geração um outro pecado, diferente do pecado antediluviano, que foi o pecado da criminalidade, da violência. Agora o pecado que vai predominar é o pecado da idolatria. A idolatria vai entrar nessa geração constituída por Noé. A idolatria vai tomar conta de todos os corações dos homens na face da terra depois de Noé. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele fala de um tempo que os homens conheceram a Deus. Os homens conheceram a Deus dentro daquilo que lhe era possível conhecer, mas era um conhecimento de Deus. Era um conhecimento sem a lei escrita, sem nada escrito, era um conhecimento da consciência. Mas esse homem olhou para a natureza, leu a natureza e interpretou ela de modo errado. Fez uma interpretação, uma leitura errada da natureza. E ao invés de, através do livro que ele tinha na mão, que era a natureza, adorar o Criador da natureza, ele passou a adorar a natureza no lugar da criatura. E aí então o homem cai na idolatria. Ele não glorifica a Deus como deveria glorificar, então Deus o entrega às depravações. E aí você vai encontrar Paulo dizendo: homem com homem, mulher com mulher. Aí a idolatria gera outros pecados, vem o homossexualismo, vem a libertinagem, vem o erro, vem a prostituição, vem tudo que não presta em cima do homem por causa do pecado da idolatria. Só que tem um detalhe: quando você vai estudar a história antiga, em todas as culturas, com toda a idolatria imperando, você encontra o sistema de sacrifício. Em todas as culturas da face da terra, as culturas antigas, você vai encontrar o sacrifício, os homens sacrificando. Sabe o que significa? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
E mesmo o homem caído ainda tem dentro dele algo de Deus. E esse algo de Deus ainda clama e diz de um caminho certo, ainda fala de um caminho certo. Embora os seus rituais vão ser errados, mas o princípio, o que está no princípio daquele sacrifício é correto. Porque dentro daquele princípio de sacrifício está uma mensagem dizendo: você transgrediu uma lei, a divindade está irada e precisa ser feito algo para apagar, para anular essa ira da divindade contra você. E ao mesmo tempo, dentro do sacrifício, o homem está dizendo: existe uma divindade e essa divindade precisa ser adorada. Eu devo a adoração a essa divindade, eu preciso adorar essa divindade. Por isso que ninguém consegue tirar do coração do homem a religião. Vem sistemas de governo autoritários e tenta tirar do homem o princípio da adoração, a religião, e não consegue. Pode perseguir, pode matar, pode sacrificar todo ser humano, mas lá dentro do homem que permanecer vivo, sempre vai ter dentro dele a semente da religião, porque o homem foi criado por Deus, e esse homem foi criado com o objetivo de adorar o seu Criador, e o homem busca em todos os lugares, mas somente vai ser preenchido esse vazio do homem pelo próprio Deus. E nenhuma lei consegue tirar isso que está intrínseco dentro do coração humano. E veio a geração de Noé. Aí veio Abraão. Deus chama Abraão. Em que situação Deus chama Abraão? Qual era a situação de Abraão? Você conhece a história, não conhece? Sai do meio do teu povo e da tua parentela. Porque sai do meio do teu povo e da tua parentela. Dentro do contexto histórico, você vai entender e compreender e chegar ao conhecimento que Abraão morava numa família de idólatras. A família de Abraão era idólatras. Eram dados à idolatria. E Deus chama Abraão do meio da idolatria. Saia do meio da idolatria e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus ali então estava chamando de volta o homem para a adoração correta. Para voltar para a adoração correta, você tem que sair do meio da idolatria. Saia do meio da idolatria e vá para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, Jesus. E depois de Abraão, passou-se um tempo, veio Moisés. E o que Moisés traz? Ele traz uma lei que nós chamamos Lei de Moisés, que nós chamamos o Pentateuco, que o judeu chama de Torá, a lei, que são os 5 livros escritos por Moisés. E quando nós falamos de lei, mais especificamente, nós estamos falando das leis cerimoniais de Levíticos. Nós estamos falando da lei mais específica, os 10 mandamentos. E o que a lei de Moisés vem trazer? Ela não vem trazer algo novo no sistema de adoração. Ela não vem fazer isso. O homem já tinha conhecimento dos sacrifícios. O homem já era praticante de sacrifícios. O que a lei de Moisés vem fazer, ela vem regulamentar o sacrifício, trazer de volta. Agora sim, até então não tinha nada escrito. O homem adorava a Deus pela consciência. Caiu na idolatria, entrou na idolatria, mas agora vem a lei para trazer o homem para um estabelecimento de leis, uma ordenação de leis, para estar colocando ordem no ritual. Então a lei não veio trazer nada novo, ela veio apenas regulamentar o que já existia e falar: é dessa maneira, é assim que vocês têm que fazer, é desse jeito que vocês têm que fazer. E durante vários anos, durante vários séculos, durante mais de milênios, o homem israelita, o judeu, viveu embaixo desta lei. E andou dentro dessa lei.
E se você olhar a lei regulamenta, e o escritor aos Hebreus usa isso agora para estar ilustrando a sua mensagem e estar fazendo uma comparação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Preste atenção que nós estávamos falando sobre expiação no Velho Testamento. E desde Gênesis, para haver a expiação, teria que haver um sacrifício. E agora eu vou falar de maneira técnica com você. O que significa a palavra expiação? Tecnicamente, o que significa a palavra expiação? Literalmente significa cobrir, cobertura. Quando o Velho Testamento e o judeu está falando assim, um sacrifício expiatório, ele está dizendo assim, foi um sacrifício que cobriu o quê? A consciência do homem. Em certos lugares, dá a entender que quem é coberto por essa expiação, por essa cobertura, é o pecador. Em outros textos, dá a entender que quem é coberto é o pecado. Mas o importante é você entender e compreender que a palavra expiação significa cobertura. Voltando em Gênesis, eu falei lá que o homem estava nu, se viu nu. E a nudez ali significa que a consciência está pesando diante de Deus, a consciência está o acusando. O homem está nu diante de Deus, está com a sua vergonha exposta e agora precisa de uma cobertura. Não foi isso que Deus fez com o primeiro casal? Não pegou peles e cobriu a sua nudez? É isso que o sacrifício faz com o pecador. Ele cobre a nudez do pecador diante de Deus. Mas isso não significa que Deus não vai mais ver. Não é isso. O sentido é aquele sentido que o teólogo fez uma comparação. Que, vamos imaginar, o pecado é algo feio, é algo horrível. O pecador nu na presença de Deus é algo feio, não é? É para se esconder, não é? Aí vem a cobertura. Vamos imaginar então que a cobertura seja um manto, seja uma cortina muito bela, um tecido muito belo, que vem, cobre a tua nudez de tal maneira que quem está te vendo não vê mais você, mas vê a coberta que está em você. O olhar de Deus é desviado do pecador para a cobertura. O olhar de Deus é desviado do pecado e do pecador para aquele manto bonito que está sobre o pecador. Seria como se fosse uma sedução. Seria como se fosse para seduzir aquele que está com raiva. Aí ao olhar aquela vestimenta bonita, a raiva dele passa, sabe por quê? Porque ele está vendo algo bonito. Você acha essa comparação estranha? É só você pegar o linguajar de Paulo, tanto aos Colossenses como aos Efésios. Paulo usa esse linguajar, o linguajar de Paulo é muito comum em suas cartas, quando ele diz assim para nós: revestivos de Cristo. Vista-se de Cristo, cubra-se de Cristo. Sabe o que isso significa? Quando Deus olhar para você, Deus não vê você, vê Cristo. Quando as pessoas olhar para você, não vê você, vê Cristo. Se as pessoas olhar para você, vai ver alguém feio. Misericórdia, como esse bicho é feio, como esse camarada é feio. Se as pessoas começarem a olhar e ver a sua vida, ver seu erro, ver seu passado, mas como você é feio. Mas se as pessoas olhar para você e ver Cristo em você, mas como você é bonito, como você é belo. Quando você chegou aqui, eu vi algo diferente na sua vida. Você é crente, não é? Sou crente. E como que você percebeu? Porque todo crente traz no seu semblante algo diferente. Sabe o que é isso daí? Não é o velho homem, é Cristo na tua vida. Não é você que é bonito, é Jesus que é bonito na tua vida. Não é você que é belo, Jesus é belo. Não é você que não errou, Jesus é que não errou.
Jesus é que é santo, você não é santo. Jesus é santo, santo, santo e para todo sempre santo. E quando Deus olha para você, Deus vê você santo, santo, para sempre santo. Sabe por quê? Porque você está revestido de Cristo. Porque Cristo está na tua vida. Porque você carrega Cristo dentro de você. Na linguagem de Paulo, aquele que se uniu com Cristo se tornou um com Cristo. Na linguagem de Paulo, aquele que se ajunta com a prostituta se faz um com a prostituta. Mas aquele que se ajunta com Cristo se faz um com Cristo, porque serão os dois uma carne só. Assim como no casamento é o homem e a mulher uma carne só, assim no casamento com Cristo é uma pessoa só. E Deus olha para a sua igreja e vê Cristo e vê Jesus. É esse o sentido da expiação, é esse o sentido do sacrifício. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Santa. Versículo 11 de Hebreus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Mas para entender isso, mas vindo Cristo, como assim, pregador? Precisamos voltar no Velho Testamento. No Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Para quê? Para realizar o sacrifício da expiação. O sacrifício expiatório. Que primeiro, ele fazia primeiro por si mesmo. E segundo, fazia pela nação. Então ele oferecia primeiro um sacrifício por si, que era um touro. Depois ele pegava um bode, depois que ele fazia o sacrifício por si, porque ele sendo homem não era perfeito, ele precisava primeiro fazer o sacrifício por ele, porque se ele entrasse lá no Santo dos Santos, ele não voltava vivo, ele era fulminado lá mesmo. Então ele primeiro fazia por si, depois ele pegava o bode, degolava esse bode, pegava o sangue do bode, aí sim ele entrava no Santo dos Santos e levava o sacrifício pelo resto do povo. E fazendo a comparação, o escritor aos Hebreus diz que esses sacrifícios que eram realizados uma vez no ano, e os demais diários, que os sacerdotes comuns faziam sacrifícios diários todo dia, não podia de maneira nenhuma perdoar os pecados de ninguém. Não tinha valor nenhum. Mas como que não tinha valor? Então aquele povo não era salvo? Eram salvos sim, pelo sacrifício de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Porque aquilo ali era uma sombra dos bens futuros, era uma cartilha ensinando o povo, era uma cartilha para o povo aprender que um dia viria o sacrifício verdadeiro, que um dia viria o sumo sacerdote verdadeiro. E o escritor aos Hebreus chega ao ponto de dizer assim, que todo ano o sumo sacerdote fazia uma comemoração do pecado. Que coisa feia, que palavra feia, né? Todo ano ele comemorava o pecado. Sabe por quê? Todo ano ele tinha que voltar lá com o sacrifício e falar assim, aquele não valeu. O pecado venceu. O pecado foi vitorioso. O pecado reinou. O pecado continua reinando. Estamos aqui comemorando a vitória do pecado. Ele fazia comemoração, ele comemorava a vitória do pecado. Porque está escrito aqui no Hebreus, de maneira nenhuma sangue de touros e de bodes pode tirar o pecado, não consegue. E por isso, todo ano tinha que ser repetido. Não todo ano, mas todo dia, porque tinha o sacrifício diário também. Mas agora veio o sumo sacerdote dos bens futuros. Se aquilo era uma sombra, agora veio o verdadeiro. Se aquilo era o tipo, agora veio o antitipo. Se tudo era tipo, agora veio o antitipo. Tudo que você for estudar no tabernáculo, lá em Levítico,
Tudo prefigura e mostra Cristo. Todas as coisas, todos os móveis, todos os utensílios, tudo que era feito, todos os rituais, mostram para Cristo. Até o sumo sacerdote mostra para Cristo, aponta para Cristo. Porque agora o escritor aos Hebreus faz uma releitura, ele faz uma reinterpretação, e ele reinterpreta. O sumo sacerdote não é mais o Levi, não é mais Arão, não é mais descendente de Levi, não é mais descendente de Arão. Agora o sumo sacerdote é da descendência de Judá, é da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o sumo sacerdote. E tem mais uma, nessa comparação é dito assim, que lá eles como roupas se envelhecerão, e como roupas serão mudados. Por quê? Porque vem a morte, e o sumo sacerdote dá lugar para o outro, e o filho assumia no lugar, e o filho morria, vinha o neto morria, vinha o bisneto, e assim por adiante, vinha a geração após geração, sendo trocado os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Mas vindo Cristo, vindo Jesus, não tem mais troca, não tem mais sumo sacerdote, não tem mais sacerdote, não tem mais sacerdócio a não ser o de Cristo, não tem mais sacerdócio a não ser o da igreja, não tem mais sumo sacerdote, o sumo sacerdote é Cristo, e os sacerdotes são os crentes, são eu e você, é a igreja. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, está escrito em 1 Pedro. Vindo o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. O tabernáculo do passado teve a sua utilização, teve o seu tempo. A lei de Moisés teve o seu tempo. A lei ritual, quando nós estamos falando de lei, entenda a lei ritual, os rituais do Velho Testamento, teve o seu tempo. Vindo Jesus, fazendo esse sacrifício perfeito, essa lei é anulada, os rituais são anulados, os rituais se acabam, não tem mais ritual no Novo Testamento, a não ser o batismo e a Santa Ceia. Os rituais do Velho Testamento foram abolidos. É isso que o escritor aos Hebreus defende. O povo não precisa mais fazer sacrifício pelo pecado. O sacrifício foi feito uma vez, foi colocado uma vez, foi dado uma vez. O Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, e de lá para cá nós não precisamos mais de animais. O único que nós precisamos agora é do sangue do Cordeiro na minha e na tua vida. E ele começa a fazer uma comparação. Se lá no passado Deus aceitou a purificação dos ofertantes por aqueles rituais, quanto mais agora. Se lá no passado eram imperfeitos, mas agora é perfeito. É perfeito porque a primeira perfeição dele não precisa ser repetido. A primeira perfeição dele, ele é único, feito de uma vez por todas. Em outras palavras, esse sacrifício é eterno. Não está escrito aqui, ele pelo Espírito eterno se ofereceu a Deus. Pelo Espírito eterno. Lá no passado, morriam animais no lugar do pecador. Aqui no sacrifício de Cristo não é um animal que não tem consciência que morre. É Cristo, é Jesus, o Cordeiro de Deus, que vai com consciência. Ele tem consciência no que está fazendo. Não é o animal que vai na marra, é Cristo que se oferece. E Ele se oferece quando? Antes da fundação do mundo. Ele se oferece, e é manifesto agora, historicamente, nos últimos dias. Se torna real para nós nos últimos dias,
ele vem e vai para o sacrifício, conforme está escrito em Isaías 53, como ovelha muda não abriu a sua boca, ele foi moído, ele foi esfolado, foi do agrado de Deus moê-lo na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse perdão dos nossos pecados. Ele é único. Outra coisa, ele é eficaz. Se o sangue de bodes de todos não tirava o pecado, o sangue de Cristo nos perdoa de todo pecado. Ele traz o perdão de todo pecado cometido, antes na ignorância e agora no presente também. O sacrifício de Cristo nos purifica de todo pecado. João escreve a sua primeira carta para levar os ouvintes à santificação, buscar uma vida santa, buscar um caminho santo. Mas como que eu e você vamos andar em santificação sem o sangue do Cordeiro? O sangue do Cordeiro nos limpa e nos lava de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica e nos apresenta diante de Deus perfeito. Nós somos perfeitos diante de Deus, não porque nós somos bonzinhos, é porque Jesus derramou o sangue dele na minha e na tua vida. Nós agora aparecemos diante de Deus de maneira perfeita através do sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E se porventura pecarmos, João escreve: nós temos um advogado para com o Pai. Nós temos um advogado diante de Deus que intercede por nós. Agora o sumo sacerdote entrou na presença de Deus para interceder em favor do seu povo. Antes o sacerdote fazia a intercessão na terra. Agora o sumo sacerdote entrou na presença de Deus, está na presença de Deus, intercedendo todo o tempo em favor da sua igreja. Você tem a intercessão do teu sumo sacerdote. Não é o homem que intercede por você, é o teu sumo sacerdote, é Cristo, é Jesus. Não é o apóstolo, não é o profeta, não é o pastor, não é o evangelista, não é a irmã do círculo de oração, não é o irmão e a irmã que tem um dom espiritual, não é nenhum desses, é o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que intercede por você. Agora Ele está lá, intercedendo por nós, clamando por nós, buscando a Deus por nós. E diz aqui, versículo 12: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, pelo próprio sangue de Jesus. Eu falei que o sumo sacerdote precisava primeiro pegar um touro por si mesmo, e depois um bode para sacrificar em favor do povo. Jesus não pegou animal nenhum. Primeira coisa, Jesus não fez um sacrifício por si. Sabe por quê? O sumo sacerdote do passado tinha que fazer por si porque ele tinha pecado. E por que Cristo não precisa fazer por si mesmo? Porque Cristo é sem pecado. Cristo não tem pecado. Cristo não tem erro. Ele não precisa fazer sacrifício por si. Ele apenas, para salvar a mim e a você, precisa fazer um sacrifício por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. E agora Cristo entra nos Santos dos Santos com seu próprio sangue. Você já leu nos sacrifícios do passado que quando um adorador oferecia um sacrifício, se era na presença do próprio Deus ou de uma teofania de um anjo, o sacrifício era fulminado com fogo e só sobrava cinza? Você vai no tabernáculo, lá no tabernáculo todo sacrifício era consumido pelo fogo e virava cinza. A única coisa que sobrava do sacrifício era cinza. E o fogo continuava? O fogo continuava vivo? Sabe o que isso significava?
O sacrifício não conseguiu apagar o fogo. Se não conseguiu apagar o fogo, ele foi ineficaz. Ele só virou cinza. E o sacerdote todo dia precisava tirar cinza. Todo dia era limpeza diária. Todo dia, sacrifício e mais sacrifício, e cinza e mais cinza. Não sobrava nada, não chegava no céu. O sacrifício não chegava no céu, virava cinza. Mas agora olha para o sacrifício de Cristo. Ele foi consumido pelo fogo? Não. Ao contrário, ele apagou o fogo. Sabe o que isso significa? Fogo aí, no caso, nessa ilustração, o fogo é a ira de Deus. O sacrifício antigo não apagava a ira de Deus, não anulava a ira de Deus. Agora no sacrifício de Cristo, você não vê fogo. Vá mais na cruz do Calvário. Olha para o relato da cruz do Calvário. Quando o soldado fere o lado de Cristo, o que saiu? Sangue e água. Sangue e água do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não foi consumido pelo fogo. A água não foi consumida pelo fogo. O sangue não foi consumido pelo fogo. O fogo apagou, a ira de Deus foi cancelada. A ira de Deus foi satisfeita. O sacrifício de Cristo satisfez a Deus e a ira dele foi anulada. O fogo perdeu a força. O fogo não consegue mais fazer com que o sacrifício se torne cinza. O sacrifício foi aceito e agora ele chega diante de Deus. O sangue de Cristo está diante de Deus. O corpo de Cristo está diante de Deus. A água está diante de Deus. Tudo está diante de Deus. Fazendo o quê? Testemunhando para Deus. Eu venci o pecado. Eu venci a morte. Eu venci o diabo. Eu venci as trevas. O meu povo é vencedor porque eu venci. O meu povo tem vitória porque Jesus Cristo venceu. Nós temos vitória porque Jesus Cristo venceu. Vocês já leram lá a história de Elias? Quando ele conserta o altar e faz o sacrifício, e manda jogar água, e joga mais água, e joga mais água, e o fogo desceu, e não sobrou lenha, não sobrou sacrifício, e não sobrou água. O sacrifício de Cristo, o fogo não desceu. O fogo não teve poder contra o sacrifício de Cristo. A ira de Deus foi cancelada, a ira de Deus foi satisfeita na linguagem do teólogo. E agora nós estamos aqui, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele entra com o seu sacrifício, ele não vira cinza, ele entra no santuário, no santo dos santos, não do tabernáculo, mas do próprio céu. E oferece o sacrifício para Deus, e diz: aqui está, Deus, o sacrifício. Deus, Pai, o Senhor está contente com o pagamento? O Senhor aceita o pagamento? Aceita, filho, sabe por quê? O fogo não consumiu, não virou cinza. A minha ira está satisfeita, a minha santidade foi requerida nesse sacrifício. Sabe o que significa ser perdoado por Deus? Não significa que o juízo foi anulado. O juízo não foi anulado. A cruz do Calvário tem uma mensagem importante e verdadeira, e diz assim: o meu juízo não foi anulado. Sabe por que o juízo não é anulado? Porque um Deus santo, santo, toda a vida santo, não pode anular o castigo. Se ele falasse para o pecador: pode ir embora numa boa, ele não seria justo com a sua santidade. Ele tem que ser justo com a sua lei, ele tem que ser justo com o seu caráter, ele não pode anular o juízo. O que ele faz? Ele pega o seu juízo e executa em Cristo.
O juízo de Deus é executado em Cristo. A ira de Deus é descarregada em Cristo. O fogo da ira de Deus é descarregado em Cristo. E como o sacrifício de Cristo satisfez a ira, o fogo não teve condições de fazer aquilo cinza. Agora os pecados estão perdoados. É de graça porque você não paga nada, mas não é de graça porque Cristo pagou um grande preço. Você recebe gratuitamente aquilo que Cristo pagou com sangue na cruz do Calvário. E presta atenção que nesse texto aqui está escrito que é uma redenção eterna. Não é uma redenção de uma semana, não é uma redenção de um mês, não é uma redenção de um ano. Você que fica nessa vida aí de não sabe se está com o pé na igreja ou o pé no mundo, não sabe se serve a Deus ou serve o mundo, você que fica cocheando em dois pensamentos, olha para essa mensagem: redenção eterna. O que Deus te dá é para a eternidade, o que Deus te dá é para todo sempre. Não é para você trocar por uma meretriz, não é para você trocar por um segundo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos de um prazer carnal. Não é para você trocar por nada nesse mundo. É eterna, é algo eterno. É algo que nem Deus tira de nós. Conforme está escrito: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sabe por quê? Porque eu paguei um preço alto, e esse preço é um preço eterno, é vida eterna, é vida para todo sempre, é vida para sempre, é perdão para sempre, é salvação para sempre. E em último lugar nessa noite, o poder do sangue de Cristo tem poder também sobre o pecado. Não é somente para perdoar os pecados, Ele tem poder sobre o pecado, para te livrar do poder do pecado. A gente olha assim e vê cristão fraco, capengando, cocheando entre dois pensamentos, não sabe se é crente, não sabe se é ou se não é. Perguntam para ele tem vergonha de falar que é crente, ele tem vergonha, ele fica envergonhado de dizer que é crente, e às vezes você olha para ele também, você fica com vergonha de falar que ele é seu irmão. É como um camarada falou assim: ser crente igual a você, Deus me livre e guarde. Ser igual a você, Deus me livre e guarde. Para ser igual a você, eu fico onde eu estou. Mas sabe o que é isso daí? É falta de olhar para o poder do sangue de Cristo. Porque o poder do sangue de Cristo, ele tem poder sobre o pecado também. Quando João viu Cristo, o que ele disse, João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem gente que pega isso daí e faz uma heresia. Mas se a gente fosse preocupar com os hereges, a gente não prega a verdade. Porque os hereges são hereges porque, segundo Pedro, eles foram destinados para isso mesmo. Eles foram predestinados para pregar heresia. Mas nós somos predestinados para acreditar na mensagem certa, na mensagem correta. O sangue de Cristo tem poder sobre o pecado. Sabe o que significa? A tua velha natureza, a minha velha natureza já morreu na cruz do Calvário. Já fomos crucificados com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. Cristo é a minha vida. Cristo está vivendo dentro de mim. Sou nova criatura. Você é nova criatura. Você nasceu de novo. Você entrou na doutrina da regeneração. Você nasceu de novo. Em ti está plantado a nova semente. Quem recebe essa nova semente, segundo escreveu João lá na sua carta, não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o maligno não lhe toca e ele não pode viver na prática do pecado. Você não pode mais viver na prática do pecado. Sabe por quê? Cristo já crucificou o teu velho homem lá na cruz do Calvário.
fomos crucificados com Cristo, nós não vivemos mais nesse mundo, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Fomos comprados por bom preço e agora vamos glorificar aquele que nos comprou pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder do sangue de Jesus. E pelo poder do sangue de Jesus nós vencemos o pecado, vencemos o velho homem e também vencemos a Satanás. Porque está escrito lá em Apocalipse que eles, os mártires da tribulação, os venceram, o venceu pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A palavra do seu testemunho é essa, que nós temos salvação em Cristo, que em Cristo nós somos salvos, e o sangue do Cordeiro nos dá vitória sobre o diabo, que dentro do contexto do capítulo 12, ele nos acusa de dia e de noite. Como que nós vencemos a acusação do diabo de dia e de noite? Pelo sangue do Cordeiro. Por que nós damos a vida por Cristo? Pelo sangue do Cordeiro. Por que os mártires dão a vida por Cristo? Pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro exerce um poder tal sobre a pessoa, que essa pessoa vai para a morte e não nega o nome de Cristo. Sabe por que tem gente aí que dizem que é desviado? Porque nunca na realidade teve o poder do sangue sobre a vida dele. Porque se você tiver o poder do sangue sobre a tua vida, você não vai ser mais o mesmo não. Você parte para tudo ou nada, mas não larga Cristo. Pode te tomar tudo, pode levar tudo da tua vida, mas Cristo não leva. E como eu disse uma vez, me tomaram tudo, mas não tomaram Cristo, então não me tomaram nada. Ah, você perdeu isso, mas você perdeu Cristo, então você não perdeu nada. Porque tudo que você tem aqui é passageiro, você não vai levar nada, mas Cristo é eterno, Cristo vai para a eternidade com você. Se não tomaram Cristo de você, então não te tomaram nada. Ah, me tomaram um cargo na igreja, mas tomaram Cristo de você? Não tomaram? Então não tomaram nada. Porque o cargo fica, o dom fica. Ah, você tinha dom, agora não estão deixando mais eu usar o dom. E daí, tomaram Cristo, que é o dono do dom de você? Me proibiram, irmão, não estão deixando mais eu falar língua estranha na igreja. Me proibiram. Ah, mas tomaram Cristo de você? Não tomaram? Então não tomaram nada de você. Continua glorificando a Deus com língua ou sem língua. Continua glorificando a Deus, porque não tomaram nada da tua vida. Pelo sangue do Cordeiro nós vencemos, amém? Deus te abençoe e te guarde.